Na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, pra mais um capítulo de One Piece. De cara, peguei essa falsa capa. Não sei o contexto dessa arte. Nela temos Luffy na frente e, na sua esquerda Nami e, na direita o Zoro de bandana e carregando as espadas no ombro. O trio está saindo de um bar estilo velho do oeste norte-americano. Tem um cartaz na parede e esse cartaz tem história por trás, e é isso. Bom, a capa real oficial traz o Zoro sentado nas costas de um suposto touro, não dá pra confirmar. Inclusive, para efeito de curiosidade, o touro e o boi possuem uma diferença muito única, o boi nada mais é que um touro castrado. Dito isso, Zoro está passando aquelas flores de dente de leão na lâmina. Gostaria de entender o porquê, o máximo que descobri é que existe um lado místico e só. Bom, acho que ele está limpando a espada com o dente de leão. Enfim, a espada Wado descansa nos chifres do animal e a terceira lâmina está presa no anel do nariz do bicho. De fundo, temos o Luffy fazendo parkour em uma árvore, e dito tudo isso, voltamos com a Nami fazendo sua propaganda e tentando recrutar o Luffy. Ela reforça dizendo ser uma ladra que só rouba de piratas e convida o Luffy, juntos podemos ganhar muito dinheiro. Mas, Luffy não está afim de novos empreendimentos no momento e recusa de forma educada, nem fudendo. Diz ele, do nada, a Nami pula de um toldo onde estava sentada. O negócio não tem menos de 2 metros. A mulher me pula de um lugar que, jogando baixo, tem uns 2,10 metros, como quem pula de um degrau de 30 centímetros. Começou a mentirada. Bom, ela corre atrás do Luffy por curiosidade. Ela relembra o que ele disse quando tocaram no chapéu e pergunta se é valioso. Luffy diz que o chapéu é seu tesouro. Como a Nami não vê nada de especial, tenta adivinhar. Ela pergunta se no chapéu tem joias escondidas, percebendo que não fazia sentido, ela pensa em um mapa de algum tesouro. Enquanto ela tenta descobrir se Luffy é uma possível vítima dos seus negócios. A cena muda e na cobertura de um bar, conhecemos ele, Bag, o palhaço. Ele está chateado, já que até a data, a ladra segue foragida. Um membro do bando diz que estão investigando o caso. Bag perde um pouco do controle ao questionar como uma garota aleatória roubou um mapa, que supostamente estava bem protegido. Então ele se acalma e diz, vamos para a grande linha em breve e começaremos os nossos negócios por lá. E devo dizer, essa parte é só exposição. Ela não se conecta com o que foi dito antes e nem com o que vem depois. Faria mais sentido assim, logo agora. Já estava tudo pronto para zarpar para a grande linha, tantos negócios que podemos fazer por lá. Bom, de qualquer forma, o diálogo segue com um membro do bando, um cara de cabelo arrepiado, banguela e gordinho que responde. Aconteceu um engano, o armário onde o mapa estava escondido foi deixado com a chave na fechadura. Então, quando o idiota deixou isso de lado, a chave sumiu. Bag se surpreende e pediu para o colega repetir e assim ele fez. Deixando o Bag histérico mais uma vez. O pirata, gritando, perguntou o que o colega quis dizer com narigão. E, para efeito de curiosidade, deixou de lado em japonês a Tsukepanashi. E a pronúncia é parecida com Tsukepana que quer dizer narigão. Muito bem, Bag fica ofendido e furioso, partindo para cima do colega. Indignado, ele pergunta, meu nariz parece engraçado. Seu merda, como um nariz grande e redondo. Ouvindo os gritos, o colega fica nervoso e suando como se estivesse em uma chuva. O colega tenta se desculpar e diz, não, o senhor só entendeu mal. O que foi pior, já que o Bag entendeu, narigão vermelho e redondo. Sendo o mesmo de antes, o senhor entendeu mal, possui uma pronúncia próxima de narigão vermelho e... Bom, por causa dessa sequência de piadas feitas sobre seu nariz. Aos gritos, Bag condena o colega a uma morte dolorosa. O colega não teve mais chance de se explicar, isso porque o Bag decidiu e não teve hesitação. Ele pergunta para a sua tripulação, quem eu sou? E antes que pudessem responder, ele agarrou o colega e o ergueu no ar. Essa cena é incrível, Bag está a uns 8 metros do cara. E mesmo assim o agarra pelo pescoço. Em seguida, os colegas de bando respondem o que todo mundo pensaria, esse é o poder do fruto do diabo, mas não dizem qual é. Bag continua sentado em seu trono, escondendo sua mão esquerda. Sentado com a perna por cima do braço esquerdo do trono, Bag pousa com toda a sua pompa. Na direita, tem um cara com orelhinhas e cropped de pelos, escorado em um leão. Na esquerda, tem um cara magro como um palito, escondendo o rosto com um cachecol quadriculado. A cena segue com o Bag mandando preparar o canhão e colocando o colega na mira e mandando atirar. Pois é, o início era bem violento. Espirrou errado, já era.
Bem, com a execução do colega, Bug ordena que recuperem o mapa e que roubem todo o tesouro da vila. Com isso, voltamos para Nami e Luffy. É curioso que a primeira fala dela seja: então você se separou da sua tripulação, e quantos membros são? Dá a entender que ela sabe que o Luffy é um pirata. Pois bem, Luffy responde e segue perguntando se a casa é dela. Nami diz que não e explica que os moradores estão se escondendo fora da cidade com medo do bando do Bug. Em seguida, temos o início dos problemas de memória do Luffy, aqui ele começa a ter dificuldade de gravar informações. Isso porque ele ouviu e retornou uma pergunta: ele é tão assustador assim? Esse tal pirata Nami, agora, à ouvida, ele decorou de primeira, fica essa curiosidade. Bem, Nami fica pistola e grita: se tem problema, animal? Eu sou a Nami, me respeita. Dizendo isso, ela continua falando sobre o Bug, um pirata que possui um fetiche por canhões. Por sorte, ela não se aprofunda no assunto, né? Ela seguiu falando sobre o que aconteceu quando o bando chegou. Nami diz que algumas crianças começaram a fazer piadas sobre o nariz do Bug. Agora, porque em um mundo onde todo mundo sabe sobre piratas e os seus perigos, você quer que acredite que me baixou um bando pirata famoso na ilha e as crianças foram fazer piada? Os moradores deveriam iniciar a evacuação assim que viram o navio se aproximar. Pra mim, não faz sentido. Um bando pirata famoso está se aproximando e o pessoal ficou esperando pra ver de qual é. Quinta vez que algo não faz sentido. As crianças não sabem que piratas são perigosos. Quer me tratar como maluco? Me paga um biscoito primeiro. De qualquer forma, por causa das piadas, o Bug fez chover canhão na cidade, expulsando os moradores. Nami também revela que Bug possui um poder estranho. Luffy então diz: entendi. Agora me tira uma dúvida, cadê as pessoas da vila? Nami fica revoltada, gritando, ela diz: acabei de falar, animal. Tá com o ouvido entupido? O povo está escondido. Mas, a fúria dela não tem efeito nenhum. Agora, depois de supostamente entender, Luffy diz: entendi, então está roubando a casa deles. O que volta a deixar Nami furiosa. A dupla segue conversando e a Nami revela que precisa juntar 100 milhões para comprar uma vila. Luffy achou curioso: quem compra uma vila, né? E seguiu dizendo que 100 milhões é muito dinheiro. Vai passar a vida nisso. Mas, Nami diz que tem um plano. Com o mapa da Grande Linha, ela pretende ir para lá roubar os piratas famosos. Essa Nami, num futuro que deu tudo errado, nunca teria envelhecido. Mas isso é algo para o futuro. Dito isso, ela continua tentando recrutar o Luffy, ela pergunta se ele não quer ir com ela e ganhar muito dinheiro. Porém, isso não interessa ao Luffy, ele ignora tudo e pergunta se a Nami sabe navegar. Aí, a Nami ficou radiante. Com um sorriso, ela diz: claro que sei, olhe pra mim. Navegar pode ser difícil, para fracos que ainda mijam na cama. Você pode contar no dedo pessoas que sabem mais que eu. Quando o assunto é navegar, eu sou a melhor, porque amo o mar. Acho que a principal característica da Nami é a humildade. Foi cativante ouvir alguém falar sobre algo que ama fazer. Luffy ouviu tudo com atenção, algo que ele não costuma fazer. E, no final, ele estava brilhando de alegria. Luffy então explica: isso é perfeito. Nós também estamos indo para a Grande Linha. Nami responde: mentira, jura? E Luffy continua: é isso aí, venha com nós. Seja a navegadora do nosso bando pirata. Nesse momento, e se esquecendo do início dessa conversa, a Nami levanta os braços para o Luffy parar de falar. Ela diz: calma lá pai, você é um pirata. Aí não vai dar, deixa pra lá. Mas então, você vai usar o mapa nesse chapéu pra encontrar um tesouro, né? Olha como é, rodou e rodou só pra voltar nesse assunto. Luffy explica: esqueça isso, já disse que não tem nada disso. A Nami reclama, dizendo que não faz sentido ficar chamando um chapéu de tesouro se não tem nada. Então, o Luffy explica: esse chapéu foi dado por um amigo e, por isso, é o meu tesouro mais precioso. Quando me deu, jurei que formaria um bando e me tornaria um pirata. A Nami tem uns segundos de surpresa, ela encontrou um pirata esquisito. Mas ela retorna e diz que vive em uma era triste e patética, cheia de piratas. Ela segue dizendo: nada me dá mais ódio nesse mundo que piratas. Só gosto de dinheiro e laranjas. E digo mais, o pessoal começa a conversar com o Luffy e fica tão à vontade que saem falando tudo, né? Mas bem, depois disso, Nami percebeu que não iria ganhar nada com o Luffy, o cara não parecia ter uma moeda. Enquanto ela pensava, o Luffy insistiu pedindo para ela entrar no bando. A Nami nega, mas ela tem uma ideia. Ela então diz que aceita, mas tem uma condição: se quiser que entre no seu bando, você precisa vir comigo até o Bug. Para o Luffy foi simples, só isso, pensei que seria difícil.
Vamos lá, onde o Bug está. Nami até se assustou com o quão fácil foi, e corre dizendo que precisa pegar algumas coisas. Quando aparece, está carregando uma corda, o Luffy não sabe, mas estão tramando contra ele. A dupla desce para a rua e ela aponta onde o Bug está. Quando Luffy olha, Nami ataca e Luffy não tem tempo de reagir. Nami usa a corda e amarra o Luffy que não está entendendo nada. Enquanto isso acontece na rua, os 3 caras que o Luffy derrotou voltaram para avisar que deu errado. Eles tentam explicar o que aconteceu, mas o Bug simplesmente não ouve e os condena a morrer dolorosamente. A sorte deles é que um colega chega para avisar que a Nami voltou. Bug manda trazer a moça, apesar de ficar confuso do motivo que a fez voltar por vontade própria. Mas bem, Nami sobe na cobertura com o Luffy amarrado e o mapa na mão, ela diz que capturou o ladrão e vai devolver o mapa. Foi nesse momento que Luffy percebeu que foi usado como máquina de vingança, para fazer, enfim. Bom, quando questionada, Nami explicou que brigou com o seu chefe e que estava cansada, então pensou em entrar para o bando do Bug. Agora, a Nami não é a pessoa que possui os melhores planos, né? Porque qualquer outra pessoa teria dito, é mentira dela. Cheguei nessa ilha não tem nem 10 minutos e conheço ela, ainda menos tempo. Mas, o Luffy fica em silêncio. E o Bug, simplesmente aceita que a Nami entre no bando porque sim. O cara que não aprendeu nada com a vida, mas tudo bem. Enquanto a Nami está radiante, já que terá a oportunidade de roubar mais que só o mapa, Luffy foi preso em uma jaula, chateado, decidiu não deixar a Nami entrar no bando. E enquanto isso acontece no bar, no porto da ilha, Zoro chegou. O espadeiro ignora os colegas e decidiu ir direto no Bug, perguntar se ele viu o Luffy por aí. E foi isso, terminamos o capítulo 9, Femme Fatal, ou Mulher Fatal, ou como a tradução da OPEX diz, Mulher Demônio. Título localizado.